Eu era católica, agora eu sou evangélica, né? Não me batizei, mas pretendo me batizar. E na minha casa é uma mistura e todo mundo respeita isso. E tá tudo bem, não tem problema nenhum, cada um com a sua religião. Surge um novo nome no cenário do louvor e adoração no Brasil. Nani Azevedo. Bendito serei na terra, bendito serei. CD Bendito Serei de Nani Azevedo. E agora também em DVD 0 Operadora 21 2187 7000 2187 7000 ou pelo site www.editoracentralgospel.com. Você encontra também CD e DVD Bendito Serei em todas as livrarias evangélicas do Brasil. Sou católica e eu não gosto que as igrejas evangélicas condenem, seja contra Nossa Senhora. Então eu sou a favor a quem é católico. Eu não condeno a religião deles. E eles não devem condenar a nossa. Voltamos com o Canal Livre, que hoje recebe Silas Malafaia, um dos pastores mais populares da Assembleia de Deus no país. Para especialistas, a igreja que não se modernizar tende a perder fiéis, evidentemente. Vamos ver o que diz o professor Silas Guerriero, do Departamento de Teologia e Ciências da Religião, da PUC, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A gente tem uma guerra santa, entre aspas, no Brasil, mas ela é uma guerra muito mais simbólica do que efetivamente na prática. Às vezes acontece. Na verdade, a gente tem que entender que a religião muda, porque a sociedade muda. Uma religião que tenta se manter fechada e inflexível às mudanças sociais, ela vai acabar sofrendo com o avanço de outras que estão mais adequadas à modernidade. No caso do pentecostalismo, ele tem um diálogo com a modernidade muito mais eficaz, muito mais rápido e eficiente do que a Igreja Católica. As pessoas estão em busca de respostas muito imediatas, mas isso acontece também em alguns ramos da Igreja Católica. O pentecostalismo não é só entre os protestantes. Você tem um ramo dentro da Igreja Católica que é pentecostal também. Houve uma mudança grande na sociedade em termos do trânsito religioso. Se antes a pessoa nascia numa família, uma família religiosa, e ela era dessa denominação religiosa, hoje a família não conta mais. O que conta é a opção da pessoa. Então você pode transitar muito facilmente de uma denominação para outra. Nesse mercado de trânsito, as denominações têm que oferecer alguma coisa que agrade, porque é uma disputa de mercado mesmo. Então aquelas que não estiverem oferecendo e se adequarem ao momento, elas vão perder fiéis. É uma questão de mercado, pastor? Não acredito nessa questão de mercado, porque em relação aos evangélicos, se você verificar a população evangélica e a população do país, tem muita gente para ser conquistada. Então essa questão de estar disputando com o outro para tomar o fiel do outro, eu não vejo. Pode ser até que tenha pastores... Que tem uma disputa, tem. Isso não há nenhuma dúvida. Tenha pastores que queiram tirar a ovelha de outro, eu vou dizer que não. Como é que eu vou controlar um país? Eu vou saber de tudo que está acontecendo no país. Mas eu acho de uma pobreza tão terrível, porque existem milhões e milhões e milhões de brasileiros para serem conquistados. É verdade. Agora, por falar em conquistar brasileiros, temos aí 3 ou 4 temas que são absolutamente essenciais nessa guerra de conquista. Eu vou usar essa expressão por minha conta. Um desses temas é a camisinha, a prevenção contra a AIDS, contra doenças sexuais. Aí a Igreja Católica firma posição nisso, não abre mão. A questão do divórcio, do segundo casamento, está nas manchetes aí, desde que o Papa chamou de praga ou chaga o segundo casamento. Sem falar em outros temas que depois a gente pode desenvolver. Mas sobre esses dois, que respostas o senhor tem que sejam diferentes das respostas da Igreja Católica? Sim. Os evangélicos, até aqueles que são casados por questões de planejamento familiar, eles até usam camisinha nas suas relações. O que nós não temos nada contra campanhas de prevenção de saúde de governo nenhum. A nossa orientação na igreja para os jovens, isso é uma orientação, porque tem a ver com a Bíblia, eu sempre vou me reportar à Bíblia, claro, que é o nosso instrumento de fé, de que o jovem se abstenha
de sexualidade até o casamento. E tem um fenômeno na igreja evangélica interessante. Se sociólogos quiserem fazer pesquisas de grupo, eles vão descobrir que as pessoas na igreja evangélica casam muito mais cedo do que em geral na sociedade brasileira. Com 20 anos, com 21 anos. Porque não tem vida sexual antes do casamento. Porque os pastores orientam. Agora, nós não somos contra de que a sociedade, certo, prevenindo uma praga, uma coisa terrível para aqueles que não têm a nossa prática de fé. Nós não somos contra as campanhas que são feitas. E é evidente que as campanhas são feitas porque existe uma promiscuidade na sociedade. Qual é a visão dos pentecostais com relação à castidade? Então, é uma obrigação? A igreja evangélica, ela ensina que as relações sexuais, conforme a Bíblia diz, é no casamento. Fora do casamento, a Bíblia diz que é prostituição. Isso é, a prática sexual sem o vínculo e o compromisso do casamento é prostituição. Então a igreja orienta os jovens a se resguardarem e esperarem esse momento. O sexo não é uma oportunidade de prazer. É uma oportunidade de prazer no casamento para ser vivenciado da melhor maneira possível. Para nós, sexualidade não é só procriação, porque se fosse assim, a gente tinha que arrancar o livro de Cantares de Salomão. Meu amigo, o livro de Cantares é erótico. Salomão botava para quebrar com a mulher dele. Tá lá na Bíblia. É coisa que muito cara aí pensa que evangélico é tapada, idiota. Não. A sexualidade, nós ensinamos prazerosa no casamento. Por quê? Explorada no casamento. O casal, no seu quarto, tem a liberdade de tomar as suas decisões em relação à sua intimidade. Isso é a igreja evangélica. E o homossexual? Aí o homossexualismo, já mudamos a conversa. A homossexualidade, a igreja condena pela Bíblia. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, certa vez, ele diz lá em 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10, não erreis, nem os devassos, nem os sodomitas, nem os efeminados, nem os roubadores entrarão no reino de Deus. Agora, a questão da homossexualidade, nós amamos todas as pessoas. Isso aqui é um ponto. Seja bandido, seja homossexual, seja quem não tem fé nenhuma, quem é ateu. Nós amamos as pessoas. Há alguma diferença entre amar e concordar com conduta. O que é o homossexual? É o homem ou uma mulher por determinação genética e homossexual por preferência aprendida ou imposta. Ninguém nasce homossexual. Não tem nenhum dado. Não existe ordem cromossômica diferenciada para homossexual. É uma opção. Sim. Agora, o que nós estamos vendo, eu queria aproveitar aqui esse momento, que é muito interessante, é que nós estamos vivendo hoje uma moderna inquisição. Qualquer um que fale contra a postura, a questão da homossexualidade é preconceituoso. E outra, eu não sabia que as ciências humanas viraram ciências exatas. Quer dizer que ninguém pode estudar a homossexualidade, que não se pode apresentar teorias, eu estou falando até a nível científico, de que pode ser um distúrbio de personalidade, que pode ser um sintoma de alguma coisa que está mal no camarada. Não, ninguém pode tocar. Então nós estamos vivendo hoje uma verdadeira inquisição científica. E as ciências humanas estão querendo ser ciências exatas. Ponto final, ninguém toca e ninguém fala. Mas a sua igreja, que política, vou usar também essa palavra por minha conta, que política a sua igreja tem para o homossexualismo? Além de... Sim, mas na prática o que significa isso? Recuperar. O senhor tem casos, então, tem uma estatística interna? Lógico que temos casos, porque não é a igreja, Mitre. O evangelho, a coisa linda do evangelho é que ele é transformador. Se o evangelho não transformasse, eu não estava lá. Eu te garanto que eu não sou camarada de babuzeira filosófica teórica, não. Eu gosto de ver a coisa. Se o evangelho não transformasse o homem, o ser humano, e não trouxesse ele para o estado original que Deus o criou, eu não acreditaria no evangelho. Então o que nós fazemos não é técnica, nós não temos técnica, não é o pastor, não é a igreja em si que consegue mudar, mas o poder do evangelho, quando a pessoa dá vez, que transforma. Essa é a realidade que eu tenho visto. Na igreja, na minha igreja, em outras igrejas, nós temos pessoas que tinham práticas homossexuais e que voltaram a ter práticas heterossexuais. O senhor considera, então, que o evangelho tem um propósito de dar um destino para o homem na terra ou num período posterior à vivência? O evangelho, ele dá ao homem uma nova vida aqui nessa terra
e a esperança e a promessa da eternidade. Evangelho que não transforma as pessoas na